ao assalto das posições portuguesas. Às 7 horas, a infantaria alemã salta os parapeitos e avança sobre a primeira linha em 3 vagas de assalto à distância de 120 metros entre si. Alguns grupos dispersos pelos abrigos do terreno à retaguarda da primeira linha oferecem a resistência possível. Em alguns pontos, chega-se à luta corpo a corpo. No entanto, as baixas são enormes no lado português. A 5ª Brigada, no setor de Fauquissart, perde mais de 60% dos seus efetivos, cumprindo a ordem de morrer na linha B. The 9th of April, the attack on the 9th of April was possibly the black day of the British Army. It's a phrase, the black day of the German army, which is used of the British attack and French attack on the 8th of August 1918. The 9th of April 1918 is the moment when things seem truly desperate. And a day or two afterwards, Haig, the British Supreme Commander, issued a famous order, rhetorical order, telling the British Army that their backs were to the wall and that they must die where they stood, essentially. Em La Couture, as tropas alemãs defrontam-se com 3 companhias portuguesas e o 11º Batalhão de Ciclistas britânico. O combate dura até às 12 horas do dia seguinte, quando as munições se esgotaram. Quem comandava as forças portuguesas dentro de La Couture era o Major Bento Roma, que esteve a fazer, digamos, a dirigir todas as operações e foi ele, digamos, o cérebro por trás e a força motivadora por trás daquela resistência. Não é? Mas depois penso também, havia um bom quadro de oficiais. Ele, aliás, no relatório que fez, queixa-se apenas de um oficial, um capitão, Magno, acho eu, que ele achava que não teve capacidade e também que terá desaparecido. Ils ont fait preuve d'un courage et d'un héroïsme extraordinaire. Sans eux, les Allemands perçaient le front. Ça, c'est très clair. Hein. Le dernier réduit a été sur la Couture. Ils ont quitté la Couture dans des conditions d'extrême violence et d'extrême difficulté, avec beaucoup de morts, beaucoup de sang versé. Et sans eux, le front était percé, quoi. Em poucas horas, o setor português deixava de existir. As divisões alemãs tinham literalmente atrocidade a 2ª Divisão do Corpo Expedicionário Português. Em algumas unidades, as baixas rondavam os 60%. Em 2 dias, foram aprisionados mais de 6.500 portugueses. O que aconteceu nessa altura foi que, quando eles se entregam, não é? Tanto os que resistiram como os que não resistiram, eles são enviados para a retaguarda alemã, na maior parte dos casos sem escolta. Portanto, os alemães diziam, vão lá para trás. Portanto, eles iam, caminhavam, não é? Atravessavam a terra de ninguém, e viam soldados aparecer, e alguém lá à frente depois se ocupava deles. Não é? Nessa altura havia um aglomerado de prisioneiros, estava lá uma sentinela e era ele que tratava deles. Não é? E foi assim que eles foram enviados para um primeiro campo de prisioneiros muito, muito improvisado e depois foram enviados para Lille, onde, ao que parece, receberam um grande apoio da população francesa. A população de Lille, que foi de resto depois condecorada pelo apoio que deu aos soldados portugueses. Felizmente, quando se dá a captura dos prisioneiros portugueses, já estamos em 1918, já estão instituídos e em funcionamento os campos de prisioneiros e, portanto, os prisioneiros portugueses não têm o problema que tiveram aqueles que foram capturados no início da guerra, mas têm que enfrentar situações muito difíceis do ponto de vista material e do ponto de vista moral. A qualidade da alimentação e a violação da correspondência eram normalmente os principais problemas dos prisioneiros portugueses, que muitas vezes demonstraram capacidade para organizar grupos de leitura ou de teatro, ajudando assim a passar o tempo de cativeiro. Contudo, o CEP manteve-se, embora muito desfalcado. O comando britânico começou a dispersar as unidades em trabalhos de apoio às divisões inglesas. Só após prolongadas negociações foi possível retirar as nossas tropas dessa humilhante situação e colocá-las de novo na frente. Auf mittlere Sicht war diese Schlacht aber doch ein Beitrag zur Niederlage Deutschlands, weil dieser Erfolg, dieser lokale, örtliche Erfolg in dieser Schlacht sehr viele Soldaten das Leben gekostet hat, sehr viel Ausrüstung, sehr viel Munition verloren ging.
Die deutsche Armee konnte diese Verluste eben nicht mehr ersetzen, während die britischen und französischen Truppen sie besser ersetzen konnten und vor allem natürlich dann im Laufe des Sommers immer mehr von den amerikanischen Truppen Verstärkung erhielten. Und als dann im Sommer 1918 die Alliierten mit ihrer Offensive begannen, war die deutsche Armee so geschwächt, dass sie dieser Offensive nicht mehr standhalten konnte, was sie vermutlich sehr viel besser gekonnt hätte, wenn man auf diese Frühjahrsoffensive